Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Ataque de Arroz. Eu sou a Susana Fitia. Então hoje temos como convidada a Silvia Pimenta Pinto, uma terapeuta da fala e hipóteses de relacionamento. Desde já quero agradecer à Silvia por ter aceitado o meu convite e participar neste podcast. Obrigada e bem-vinda, Silvia. Obrigada eu. É sempre bom termos a oportunidade também de falar daquilo que nós fazemos todos os dias e do qual também gosto bastante. Por isso, obrigada pelo convite. Então posso explicar um bocadinho o que é que fazes? O que é uma terapeuta da fala? Sim, então, a terapia da fala, eu costumo sempre dizer que isto é do 0 aos 100, ou seja, nós tanto conseguimos intervir em bebés acabados de nascer, como até pessoas idosas. E isto porque temos várias áreas de intervenção. A terapia da fala, ao contrário do que o nome indica, não é só para a fala, e nós trabalhamos essencialmente com tudo o que tem a ver com comunicação humana, seja a falar, a escrever, etc. E também trabalhamos a parte da expressão facial, a parte toda dos músculos orofaciais e trabalhamos também as alterações da deglutição, pronto, dificuldades a engolir, nós também podemos trabalhar nisso. Isto depois traduz-se em pessoas com dificuldades a comer, dificuldades a escrever, dificuldades a falar, dificuldades em termos de linguagem, e pessoas com surdez, pessoas com alterações da fluência, como a gaguez, etc. Portanto, temos aqui uma área de intervenção muito grande, tanto a nível da saúde como da educação. Então, mas é assim, que a gente pode pensar. Então uma criança pequena que só com papas vai precisar de uma terapeuta da fala para quê? Isso ainda não fala. É uma boa pergunta que nos fazem muitas vezes. Para já, antes de falar, existem todas as competências pré-verbais que as crianças têm de adquirir. Portanto, lá porque não fala, não significa que não possa precisar de terapia da fala, principalmente se já tiver numa idade em que deveria de começar a falar, ou seja, que existe aqui um atraso por variedíssimas razões. E depois, mesmo que não seja a nível da fala, podemos trabalhar logo desde pequeninos com crianças que têm alterações a nível da deglutição, por exemplo, que nasceram prematuras ou que nasceram com algum déficit e que não conseguem alimentar-se sozinhas. E por aí logo começamos também a trabalhar. E a Silva trabalha num hospital. eh, Podemos dizer que a maioria são crianças, adultos. Sim, e normalmente a maioria das terapeutas da fala trabalham com crianças, essa é a nossa área mais comum. No entanto, por acaso eu trabalhei desde sempre com adultos, já trabalho na área há mais de 12 anos e por acaso trabalhei sempre com adultos. E sim, neste momento trabalho num hospital, no Serviço de Medicina Física e Reabilitação, onde atende principalmente pessoas que estão internadas, que acabaram de ter algum episódio neurológico, por exemplo, um AVC, outras doenças degenerativas, ou pessoas até que tiveram ventiladas durante muito tempo e que agora também têm alguma dificuldade a nível da deglutição. E mesmo a parte respiratória. Ou não? A parte respiratória também, foi o que perguntaste. Sim, sim. Porque Nós. eu, Diz, porque diz, eu, diz. eu quando estive num centro de reabilitação, o que me custou imenso foi aprender a respirar. Que é uma Uhum. coisa que a gente pensa que surge automaticamente. Mas para mim foi os meses mais complicados tentar coordenar e respirar como deve ser. Eu cheguei à É, conclusão, a gente não respira. é É verdade. automático.
pode ser, mas não vai ser tão simples. É verdade, mas ao fim e ao cabo nós estamos muitas vezes o quê? A tornar conscientes processos que nós fazemos de forma inconsciente, não é? E só ao tornarmos isso consciente já estamos muitas vezes a alterar aqui algum tipo de padrão ou assim. E isto muitas vezes nós pensarmos também quando estamos a trabalhar com pessoas que têm alguma dificuldade de linguagem, alguma dificuldade de fala, muitas vezes também são padrões que estão enraizados e as pessoas não estão habituadas a pensar como é que o fazem. Por isso, nós muitas vezes tratamos de dar consciência às pessoas de como é que as coisas são, como é que os movimentos são feitos, etc., para as pessoas começarem a perceber e fazê-los. E sem dúvida que eu consigo compreender essa tua parte da respiração ter sido uma das áreas mais desafiantes para Pois, trabalhar. esse, é só os pulmões e o diafragma que trabalha. Não, não é. Não é Não é, não é. simples. Isto foi E entre a teoria e a prática vai muita diferença, não é? Portanto, aqui é mesmo o que nós fazemos, passa mesmo por isto, é por habilitar e reabilitar as pessoas que antes conseguiam fazer determinadas atividades sem pensar nisso e que agora têm de o fazer com um esforço muito maior, com muito mais consciência, sim. Isso foi uma das coisas que eu tive que aprender na terapia da fala, foi a respirar que me soube muito. Mas houve muito mais as massagens faciais, para os músculos lá estar mais ou menos alinhados, não haver uma descompensação. Se eu estiver a cometer algum erro, diz, estás à Não, vontade. não, passa muito por isso, porque às vezes nós temos mais tensão, ou os músculos muitas vezes estão com outro tipo de tensão, estão ou mais hipotónicos ou mais hipertónicos, com alterações a nível do tónus muitas vezes, e o facto de fazermos determinados tipos de massagem vai ajudar os músculos ou a relaxar, ou pelo contrário, a ganhar mais força, etc. Sim, porque a gente, é só no ginásio que a gente vai fortalecer os músculos. Mas não, é ter a falta também. Por isso, porque eu lembro de fortalecer vários músculos, que alguns ainda estão adormecidos, que é menor, mas digamos que foi a coisa que na terapia da falta também tem que fazer isto, são músculos pequeninos à volta dos lábios, que eu achei É verdade. também impressionante estar. E, Porque nós, como temos muitas expressões faciais, precisamos de músculos muito pequenininhos para conseguirmos, lá está, fazer os movimentos. E às vezes basta o cantinho da boca ficar um bocadinho diferente, já é um sorriso diferente, a pessoa já vai, ser compreendida de forma diferente. Por isso temos muitas microexpressões e daí temos muitos músculos. Ao contrário, temos muitos músculos e por isso temos muitas microexpressões. é, agora estou-me a lembrar de uma coisa. Quando estou no ginásio com a minha terapeuta, ela diz que sabe muito os dentes. Ou seja, mexo a boca, mas os dentes ficam ali, fazem uma tensão brutal. Isso também Uhum. pode ser uma ajuda com as massagens. O que eu noto, de facto, se tenho aqui uma Sim, tensão no lado esquerdo, não. Com o lado sim. direito não tenho tanta Este, sensibilidade. Sim, estes músculos aqui, quando nós cerramos os dentes e que sentimos muito aqui nas bochechas, são dos músculos mais fortes do corpo humano, são os masseteres. E muitas pessoas também é aqui que armazenam a sua tensão e daí também ficarem com mais dores aqui nas bochechas e assim. E se vamos pensar quando queremos fazer força, por exemplo, para levantar alguma coisa, vamos sempre cerrar os dentes e Ah, fazer algum tipo de pressão para isso. pois, já uma vez tinhas ouvido, já uma vez ouviste falar da ataxia? Sim, já tinha ouvido falar várias vezes, não só na faculdade, como depois já tive vários doentes que têm ataxia. Sim. Também pode falar um pouco sobre.
as dificuldades, porque é que leva com que as pessoas com ataxia vão à terapia da fala? Porque é que é tão importante a terapia da fala? Claro que sim. De facto, a terapia da fala tem aqui um papel muito importante nas pessoas que têm ataxia, porque a ataxia, por ter aqui um envolvimento neurológico muito grande com alguns pares cranianos e alguns músculos, vão afetar principalmente duas funções cruciais da nossa vida, que são a parte do falar e a parte do engolir. Pronto. Então, tudo o que seja alterações relacionadas com a parte da fala, chama-se disartria, ou seja, disartria é uma perturbação motora da fala. Não tem a ver com a parte da linguagem, nós conseguirmos perceber quais é que são as palavras que vamos dizer, etc., como é que se chamam as coisas. E isto não é a linguagem, mas sim a forma como o som sai. Ou seja, é tudo o que tem a ver com o som que nós ouvimos. Isso Com sim é este fala. ritmo, parece que estou sempre a ralhar. Sim, eu percebo o que é que tu estás a dizer. De facto, quando nós temos aqui alguma alteração a nível da fala, vamos ter aqui várias componentes que fazem parte da fala alteradas. E a disartria afeta principalmente aqui 5 componentes, que é a parte da respiração, a parte da fonação, que é a voz, a parte da articulação verbal, a parte da ressonância, que tem a ver com os sons saem da nossa cavidade oral, como mais nasalados, menos nasalados, e alguns sons que já têm algum tipo de ressonância diferente. E também afeta a prosódia, e era isso que tu estavas a falar. A prosódia tem a ver com a forma como nós dizemos as coisas, se é uma pergunta, se é uma afirmação, se estamos felizes, se estamos zangados, etc, etc. E quando temos aqui alguma alteração que provoca algum tipo de alteração no ritmo, ou alteração na melodia, etc., muitas vezes a mensagem está lá, mas a forma como a mensagem é transmitida torna-se um bocadinho diferente. E por Pois, isso fica com um contexto diferente. é porque eu já tinha esquecido dessas partes todas, foram muito bem explicadas na altura que tive na ocasião. E agora deixa lembrar aqui uma dos exercícios que eu tive foi repetir frases com intuações diferentes para ver se voltava por gramática, mas os músculos. Também foi um exercício desafiante, já. É verdade, muitas vezes fazemos esse tipo de exercícios. Para quê? Isto tudo para que no dia a dia, quando estamos a conversar, que as pessoas consigam entender que tipo de mensagem é que nós estamos a transmitir, não é? Uma pessoa que tem um ritmo de fala, que tem um tom muito monocórdico, que é frequente, é um tom que não tem nenhuma entoação, nenhuma inflexão verbal, é quase tudo como se fosse uma frase sempre igual. E as pessoas não vão perceber, se calhar, se era uma pergunta, se era uma afirmação, se aquela pessoa estava a sentir-se feliz a dizer aquilo, etc., porque acaba por não se expressar através destas componentes da fala como é que aquela mensagem que nós queremos que chegue ao outro, não é? E por isso, sim, é um dos exercícios que nós fazemos muitas vezes, são exercícios de entoação, exercícios do ritmo também, temos exercícios para a parte da articulação verbal, quando as pessoas também muitas vezes acontece, em vez de dizerem as letras, produzirem as letras todas certinhas, acaba por haver ali alguns sons que saem mais imprecisos ou que não saem, que ficam omissos. Às vezes trocamos, em vez de ter uma palavra, dizemos outra. É como no meu caso é o gato e é o gato. Um gato e um cato. Até para perceber, porque o que e o que e o C, cão, não sei automaticamente como o Pedro bate agora, e os erros são assim, há assim umas muitas vezes são sons que são muito, muito parecidos e que basta só um pequeno movimento da língua
ou às vezes nem é o mesmo movimento, mas dura mais tempo ou menos tempo, por exemplo, entre um P e um B, a única coisa que muda é o tempo que nós temos os lábios fechados. Portanto, é normal que uma pessoa tem mais fraqueza muscular ou que tem mais dificuldade na coordenação dos movimentos, que não tenha tanta precisão neste tipo de produção, quando as diferenças são mínimas. Uma diferença entre um C, um Q neste caso, e um G, também tem a ver aqui com o tempo e com uma forma da língua encostar atrás da parede da laringe, etc., acaba por ser preciso, é mesmo muito preciso este tipo de produção. Pois eu também foi uma das coisas que eu tive a treinar e certamente às vezes já nem penso em muitas técnicas que me foram ensinadas. Por isso também é importante o feedback das outras pessoas para confirmar se estou a ouvir corretamente. Porque às vezes eu e se calhar algumas pessoas, quanto a que se eu com dificuldade em falar, que falo e depois quem ouve ou não diz que se tudo bem, a gente sabe perfeitamente que não percebeu nada, ou então a pessoa só percebeu metade de algumas palavras, porque temos esta dificuldade em produzir o som. É verdade. Eu costumo dizer que no caso da comunicação há sempre uma responsabilidade partilhada, ou seja, eu tenho de fazer o meu papel como ouvinte e a outra pessoa tem de fazer o papel como falante, não é? E quando existe alguma dificuldade, seja como ouvinte, seja como falante ou ambas, nós temos de adaptar aqui um bocadinho as coisas, não é? E eu penso que neste caso nós também motivamos e incentivamos muito isto, que é estar atento ao feedback das outras pessoas. Se nós estamos a falar e sentimos que o outro não está a perceber e ainda para mais não diz nada, muitas vezes nessa altura é bom para nós percebermos, espera, eu estou a fazer aquilo que eu sei fazer, ou seja, eu estou a falar da melhor forma que eu consigo ter flexibilidade para fazer diferente, consigo explicar de outra forma. Como é que é, não é? E nem sempre a culpa ou a responsabilidade é de quem está a falar. Muitas vezes a pessoa que está a falar pode ter dificuldade e a outra ser surda, não é? Portanto, aqui é como eu digo, há sempre uma Estar a pensar numa outra coisa qualquer e ao ver também temos Exatamente. Exatamente, por isso aqui há sempre os dois lados, não é? E é importante nós, por exemplo, na terapia da fala, também trabalhamos com os parceiros de comunicação, ou seja, também damos estratégias às pessoas que estão do lado de lá para poderem, de certa forma, ajudar ou incentivar ou promover aqui algum tipo de estratégias para que, no final, o objetivo é sempre este, que é que a comunicação seja o mais funcional possível, ou seja, que no dia a dia não exista um impacto, ou minimizarmos ao máximo o impacto que esta alteração na fala acaba por ter na vida da pessoa, seja em termos, não é, sociais, familiares, etc, etc, quando estamos aqui a falar em termos de fala. Porque agora falas na parte social, lembra-me, porque no início tinha uma grande, digamos, raiva entre dentes, porque a pessoa não percebia aquilo que eu dizia. Eu dizia, não percebe como eu estou aqui, a esforçar-me imenso. Para coisa ela não percebe. Oh, não, se eu próprio falava. Agora já te falar um bocadinho melhor, mas antes sei que eu trabalhava muito mais e fazia muito mais esforço para falar do que agora. Mas fazia-me confusão. Mas porquê que ele não percebe? Estou a falar, tipo, é parte do raciocínio e os músculos não têm, digo, em sintonia para falar. Eu percebo isso que estás a dizer e muitas vezes também sinto isso com os meus pacientes, não é? Portanto, um do tipo de trabalho que nós fazemos passa exatamente por isto, por dar consciência à pessoa para ser a sua própria juiz, digamos assim, para conseguir ouvir
e dar feedback a si próprio de que, ok, eu agora fiz assim, se calhar não estou a fazer bem, porque as outras pessoas não estão a compreender, etc. Por isso, é sempre bom nós termos consciência, e é um tipo de trabalho que nós fazemos, sim, a pessoa ter consciência da sua própria fala e do tipo de dificuldades que tem, para depois poder fazer diferente, não é? Além de que é com o treino que nós fazemos, treino relacionado com aquelas áreas que tínhamos falado há bocado, não é? E estratégias, etc., acaba por a pessoa também ter aqui um impacto a nível da fala em que vai melhorar a sua inteligibilidade, ou seja, melhorar a forma como a sua fala para que as outras pessoas a entendam melhor. Pois, E acordo, falas bem, a tomada de consciência e ao autoconhecimento. Já falamos aqui em outros episódios do podcast que centramos muito nesta parte do autoconhecimento. É preciso saber para depois fazer. E estou de acordo em que acharem piada, porque em muitos episódios falamos nesta parte. Isso é, Outra, sem dúvida, que é importante em todas as áreas. outra parte da parte social que falaste, eu tive muita dificuldade, foi o convívio na mesa. Português que é português, gosta muito de falar e conviver à mesa. Foi um dos sacrifícios maiores que eu tenho, e ainda tenho alguns, mas porque às vezes um simples copo de água, nem que seja para beber e conversar, a troca de palavras, ou mesmo a primeira interação, isto torna-se uma confusão mental na mim. E eu penso que há pessoas com ataxia também. Estava a cortar que nem todas as ataxias são iguais. Há uns que têm os sons mais agudos, mais graves, e outras dificuldades. Mas só para que estava a cortar. Mas este de estar à volta de uma mesa e falar, foi assim um daquelas. Foi tramado. Imagino que sim. Eu tenho muitos doentes também que se queixam do mesmo, não é? Se formos agora, se calhar vamos entrar aqui noutra área que falámos há pouco, que tem a ver com as dificuldades da deglutição, que se chama disfagia, e uma das causas ou uma das consequências que a disfagia tem passa exatamente por isto, por ter um impacto social muito grande a nível das refeições, por exemplo, não é? Porque há pessoas que têm dificuldades e que têm medo de engolir ou que têm de comer outro tipo de alimentos, não podem alimentar-se de uma comida que se calhar existe num restaurante ou assim, ou têm de levar a sua própria comida, e isto tudo causa alterações a nível social e a nível psicológico também, sim. Eu no início recusava ir para cafés de você, porque eu já sabia que o simples pegar nas chaves já era difícil no corpo. Eu levar a boca era outra. Então, incluir tudo, pensar, porque naquela altura parecia que tinha que pensar em tudo, mesmo tudo, não tenho noção, até na própria respiração, que hoje já estou a esquecer, nota-se quando falo, mas. E depois pensar, não posso ver tudo, e depois se o copo for alto, tem que inclinar mais a cabeça, temos mais dificuldade. São pequenos aspectos que não, nem eu própria tinha consciência que é necessário ter atenção a isso. Sim, há toda uma série de variáveis, quantas vezes é que nós dizemos aos nossos doentes assim, agora não pode falar, tem de se concentrar, não pode estar a olhar para cima, não pode estar a olhar para a televisão, isto quase que parecemos aqui a polícia a dizer as coisas que não podemos fazer, que não podem fazer, e que se nós fôssemos pensar num ambiente, numa rotina normal, a pessoa tem muitas vezes a televisão lá em cima, por isso inclina a cabeça para trás,
têm copos que não são adaptados, se calhar, para a condição atual, têm a família à volta que estão a conversar sobre como é que foi o dia, etc., e que nós estamos ali a pedir-lhes para eles se concentrarem, sem dúvida. Por isso, hoje em dia, os estudos, há muitos estudos relacionados com a parte da disfagia que medem exatamente a qualidade de vida, ou neste caso, a falta de qualidade de vida que as pessoas com disfagia têm, e que muitas vezes nem é pela gravidade do quadro, mas sim pelo impacto que isso causa, nas pessoas. E isto também é muito individual, porque para algumas pessoas faz mais, perdem mais qualidade de vida do que outras, não é? Depende depois dos costumes e daquilo que as pessoas fazem no dia a dia e daquilo que valorizam. Pois é, há muita gente que se isola só para não ter um constrangimento. Por- Porque às vezes, quando eu estou um pouco mais cansada, até para o penso saliva Uhum. faz-me atrapalhar e engasgo-me. Uhum. E E imagina isso, estás mais cansada e pensas, vou sair com um amigo ou com uma amiga, ou como é que é? Assim, vamos beber um café ou vamos jantar? se Portanto, eu envolve estiver sempre cansada, comida muitas vezes, não é? Envolve sempre comida, por isso é aqui uma parte muito, muito social, sem dúvida. sim, agora só à parte que eu esqueci-me de referir. Eu conheci a Silva durante o retiro que tivemos em outubro. Foi durante uma semana. Quando eu soube que a Silvia era terapeuta da fala, eu dando uma coisinha que eu pensei, os técnicas, ela agora está sempre com atenção a que eu estou a fazer, a falar. Onde é que está recordado na cheia? E lembro-me que no último almoço que tivemos juntos, que era arroz, foi o falar, o viver, a partilhar e comer aquele arroz foi tão difícil. E eu assim, assim, vou ter que fui cá ver o que é que se passa comigo. Desculpa, eu não tinha ideia que tinhas ficado tão autoconsciente só por saberes que eu era terapeuta da fala. Sim, Ah, sim, se por isso, começar a é portar feito por melhor. admissão. Mas eu também nunca disse nada, nem comentei nada, até também Mas não, ter disponibilidade, e para conversarmos sobre isso, não é? Porque tenho alguns conhecimentos destas áreas, não significa que depois me iria invadir, digamos assim, o teu espaço. sim, Ah, mas mas, tenho mas ideia que uma terapeuta da fase já tem um ouvido ensinando, focado para as situações e depois não vale a pena. Ai, não, isto é só tosse. O terapeuta da fala sabe quando é tosse e quando não é. Porque havia muitas é verdade. situações que, não, isto é só tosse. É verdade, é verdade. Mas lá está, olha, por exemplo, o retiro é um tipo, se calhar, de evento que, por exemplo, se calhar irias encontrar imensas limitações, por exemplo, em relação à comida, em relação à comunicação, etc., e que tu não deixaste, ou seja, não permitiste que esse tipo de desafios que tu tens no dia a dia que te fossem impedir de fazer exatamente aquilo que tu queres. E é isto que nós também incentivamos muito os nossos pacientes, que é assim, se antes fazia, não é agora que vai deixar de fazer determinadas atividades. Se antes ia ao café todos os dias, agora é para continuar a ir ao café. Se calhar antes demorava 5 minutos, agora demora 10. Se calhar antes conseguia pedir aquilo que queria sem dificuldade. Agora vai ter alguma dificuldade, mas é para continuar a fazer as coisas e não deixar que estas alterações nos limitem ainda mais. É porque já nos limitam em algumas coisas e ainda limitam depois todas as restantes atividades que nós fazíamos antes e que agora deixámos de fazer. Pois é, mas aí já vamos outra vez ao ponto do autoconhecimento. Só quando eu atingi esse ponto e comecei a trabalhar em mim nesse sentido, é que me permiti estar a conhecer, é que me permiti fazer podcast, permiti ir a eventos, não me isolar e não me esconder. É, para
divulgar dar conta da taxia e as limitações ou os desafios que estão associados. Sim. Assim Eu você quis até. destacar isso exatamente, porque certamente e espero mesmo que seja um motivo de orgulho para ti, sem dúvida. E claro que aqui está associado outros sentimentos, né? As pessoas muitas vezes estão revoltadas com a perda das capacidades, com a alteração na vida, nas atividades da vida diária, estão zangados, estão tristes, etc. Não é? Isto tudo vai envolver também a diminuição nas atividades sociais, por exemplo. Sim, essa foi uma grande bloqueio no início, foi mesmo. E caso de me lembrar que eu fui para um chá à casa de um amigo meu e as chávenas, ainda por cima, casa todas bonitinhas, que grandes em cima e pequeninos embaixo, e para agarrar aquilo não tinha jeito. Eu pensei, olhar para a chave, pensei, mas como é que eu vou agarrar nisto sem entornar? Como é que eu vou levar isto à boca e beber sem me encarregar? Porque É estou verdade. assim por um. É, É uma série de questões que muitas vezes até são esteticamente bonitas, mas que depois funcionalmente não são tão adaptáveis quanto isso. é, podia ser assim. O que é que acham já falamos aqui muita coisa, mas pelos utentes e feedback que têm dos seus utentes, qual é a grande dificuldade mesmo que sente no nível de terapia da fala? Uhum, uhum. Eu penso que depende sempre também do impacto que a doença tem, e há algumas pessoas que podem ter, ou também estão em diferentes fases da doença, etc., não é? Principalmente quando pensamos em doenças neurodegenerativas, que há sempre aqui algum declínio das funções ao longo do tempo. Um, eu acho que, sem dúvida, que a fala é uma questão muito importante, mas a disfagia, as dificuldades de deglutição, muitas vezes também não são tão valorizadas e acho que cada vez mais têm vindo a ser valorizadas e que elas próprias também têm muito impacto a nível da vida e da qualidade de vida, não só em termos sociais, como falámos há bocado, mas também até em termos físicos, em termos de saúde, não é? Porque muitas vezes uma pessoa que quando tem disfagia vai ter mais dificuldade ou não pode mesmo alimentar-se de determinados alimentos e muitas vezes a pessoa tem o quê? Tem tosse, tem engasgos, tem a dificuldade a mastigar algumas coisas e por isso está limitada. Muitas vezes o que é que acontece? Acaba por haver uma perda de peso não voluntária, não é? Que pode até levar a uma desidratação, a uma desnutrição e infecções respiratórias. Por isso, em termos de saúde, as alterações da deglutição também têm um grande impacto, não é? E até estava a pensar que há bocado falaste sobre a saliva, de se engasgar com a saliva, de engolir a saliva, de tomar os comprimidos, por exemplo, também são coisas que no dia a dia as pessoas sentem dificuldade e que acabam por se limitar também. E por isso acho que a disfagia também tem aqui um grande impacto na qualidade de vida e na parte de saúde das pessoas. Eu houve uma altura que eu tive doença que tive por expressante nos meus alimentos. Podes falar um bocadinho sobre isso? O que é que é o Claro, expressante? Para que é claro que que sim. serve? Claro que sim. Muitas vezes o que acontece é que e há bocado também falámos de músculos e isto tudo, a verdade é que aqui, principalmente quando falamos no engolir, no deglutir, estamos a falar de músculos e de funções e que, só para ter uma noção, por exemplo, engolir requer cerca de 30 músculos e pares cranianos, portanto é um exercício, uma tarefa, uma ação muscular
que envolve uma grande sincronicidade e um timing muito específico. E se os músculos estão um bocadinho mais lentos, que muitas vezes é o que acontece nestas situações, tal como falámos há bocado, por causa da articulação, se o músculo se está mais lento não vai conseguir fazer aquele movimento certo, para engolir é exatamente a mesma coisa. Nós, para engolirmos 20 mililitros de água, precisamos de milissegundos. Então imaginem isto num sistema que já está aqui com algum impacto por estar com menos força muscular ou com uma lentificação dos movimentos e principalmente uma descoordenação, o que acontece é exatamente isto. Vai haver aqui uma alteração a nível da biomecânica, ou seja, da forma como os movimentos são feitos, e isso leva a que as pessoas se engasguem. Se nós formos pensar em termos físicos, a água, que é uma das coisas mais difíceis de engolir, precisamente por isto, porque com a gravidade leva uma velocidade maior, é muito mais fácil de escorrer pela nossa garganta, digamos assim, e Isso se é nós estamos picolota, lentificados acho que é picolota, não me engano. Ele não defende bem, pronto. sim, o que acontece é que a nossa garganta tem dois mecanismos essenciais, não é? Que é respirar e engolir. E para um acontecer, o outro não pode acontecer. Então há aqui uma série de movimentos que têm de ser feitos para engolir, que seja de uma forma segura e que a comida vá para o sítio certo, em vez de ir para a parte dos pulmões, por exemplo. Então nós temos de parar de respirar, fechar a garganta, engolir e voltar a respirar. E isto em milissegundos. Portanto, Parece tão muitas vezes simples assim a falar, não é? e nem sequer pensamos nisso, não é? E às vezes basta uma ligeira alteração neste padrão de movimento que vai causar, depois sim, no final de contas, alterações e as pessoas não conseguem beber água, por exemplo, ou comer outros alimentos, mas íamos falar da água, de uma forma segura, ou seja, uma das estratégias que nós temos passa por colocarmos a água um bocadinho mais grossa para a pessoa ter tempo de conseguir engolir, e para isso é que serve o espessante. Quando existe uma alteração a nível do timing da deglutição, colocamos o espessante para que a pessoa tenha tempo de engolir, digamos assim. E o espessante é um pozinho que se põe na água ou noutros líquidos para ficarem mais grossos. E às vezes um pequenino alteração desta já faz a diferença na função. E tu sentes que os teus utentes, o teu expressão, aceitam bem essa parte da expressão? Então, Uhum. aceitam. Há gostos para tudo, não é? Como se costuma dizer. É assim, ninguém gosta de beber com espessante, é normal, não é? Mas existe uma coisa que é a necessidade. E muitas vezes o que nós vamos é pela necessidade, que é, ok, neste momento tem de ser assim, se não for assim, vai correr este risco, vai se engasgar, vai ter dificuldade, e a pessoa acaba por aceitar e por perceber que tem de ser assim, até porque ela própria também sente as dificuldades, não é? E uma pessoa que está constantemente a engasgar-se, também não acha, que isso é bom, não é? Toda a gente já se engasgou e é complexo, portanto, passa Ninguém aqui muito nota bom. mesmo, mas passa também por nós e os profissionais de saúde, os restantes, não só os terapeutas da fala, mas também explicarmos ao fim e ao cabo qual é que é a importância. E depois, que é, nem sempre isto tem de ser para sempre, não é? Muitas vezes o que é que Exato. acontece? No Nós meu também caso, não treinamos foi para e sempre. Sim. o que a terapia da fala faz muitas vezes é o quê? Conseguirmos treinar aqueles músculos, adequar o padrão para que a pessoa consiga voltar a alimentar-se com o menor impacto possível, com a menor alteração possível. Às vezes isso é possível, às vezes não é possível, e temos de lidar com isso também. E hoje em dia os espessantes também são melhores. Há uns Pois anos é, atrás não eram tão bons, agora com sabores e tudo, e acaba por facilitar aqui a aceitação aceita-se. por parte dos outros. Pois, Sim. eu lembro que antes, quando apareciam farinha, e É, quando mas deixei era aqui. exatamente isso. Sim. Agora já são transparentes, Já. já não ficam com sabor na boca. Pronto, aqui isto é a ciência também,
ao nosso serviço e sempre a tornar as coisas melhores para os doentes. E para contribuir também para a saúde utente, porque tal coisa, se engasgar, depois vem pneumonias, vem outras complicações, e é preciso também estar consciente disso para, ok, tem que ser, tem que ser. Exatamente, passa por explicarmos o porquê de o ter de fazer e quais é que são as consequências de não se fazer, não é? E não é só pela dificuldade de deglutição em si, mas uma pessoa que já tem dificuldades de deglutição, que está numa situação, está fragilizada em termos de saúde. E outra coisa que também é muito importante aqui, que é a parte da higiene oral. Portanto, é importantíssimo ter uma boa higiene oral, porque quanto menos bactérias más, digamos assim, que tenhamos na nossa boca, menos provável que se isso for aspirado, que vai fazer uma infecção. Por isso, temos aqui várias condicionantes que também temos de ter em conta e passar esta noção também para os nossos doentes. Terapia da fala mesmo muito, porque não É é mesmo, sim, ao contrário do que se pensa muitas vezes, e também é nosso trabalho de divulgar e de educar a população em geral do tipo de trabalho que nós fazemos, sim. ah, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Ah, Hum, queres deixar alguma dica, sugestão, comentário? Sim, gostava de relembrar que a terapia da fala existe e que se as pessoas têm alguma dificuldade, seja a falar, seja a engolir, que, se possível, que façam uma avaliação da terapia da fala para que se possa elaborar um plano terapêutico para trabalhar esse tipo de alterações para minimizar o impacto que tem na vida das pessoas. Por isso, acho que é muito importante. Deveria de haver mais acesso à terapia da fala, infelizmente nem sempre é fácil, mas se tiverem a oportunidade e for necessário, procurem um terapeuta da fala, porque nós tentamos pelo menos sempre ajudar e minimizar aqui o impacto das alterações na vida das E pessoas. a terapia da fala, mais uma vez dizendo, não é só para crianças, também é para adolescentes, adultos, ou pessoas com mais de idade, é para todos. E como isto me dá pouco no início, é do 0 ao 100. Por isso também Exatamente. é importante ressaltar. A Silvia também é coach de relacionamentos. Queres falar um bocadinho disto no projeto? Sim, claro que sim, também falo sobre isso. Eu acho que desde cedo percebi que a minha missão passava aqui por ajudar as pessoas, isto sempre muito voltada para em que é que a minha ação pode fazer a diferença na vida da outra pessoa, e durante muito tempo trabalhei na área da saúde e da doença, não é? E entretanto descobri aqui outra forma de dar uso aqui a este meu propósito sem ser propriamente dentro da doença, e eu acho que, não sei, acho que depois da pandemia houve muita gente que ficou a querer sair um bocadinho da parte da doença, não é? E eu adoro Sim. aquilo que eu faço no hospital, mas senti que também estava a precisar de outro tipo de desafios, e foi aí que entrou a parte do coaching, e entretanto, dediquei-me aqui a ajudar as pessoas um bocadinho a transformar a sua vida amorosa, porque tal como nós precisamos de ter saúde, também precisamos de ter amor na nossa vida, e é uma área muito importante, sem dúvida, e existe uma inteligência emocional e existe inteligência relacional, e muitas vezes nós não ligamos a esta parte, não é? De como é que nós podemos agir dentro das nossas relações de forma diferente, como é que nós podemos conhecer pessoas, como é que nós conseguimos também ultrapassar os nossos traumas, as nossas crenças dentro de uma relação, e neste momento estou a dedicar-me dentro desta parte do coaching dos relacionamentos às pessoas que estão solteiras e que querem encontrar o amor.
E Então, então o meu objetivo é transformar a sua vida amorosa, sempre começando de dentro para fora, porque temos de agora, trabalhar em nós. boa parte das pessoas com a taxi podem procurar cedo para encontrar o outro lado, o seu. A sua cara metade, não é assim, se este é o termo correto. Pois olha, por acaso não gosto muito de falar de cara a metade, porque é Pois, como se nós estivéssemos só, se não fôssemos inteiros, não é? E precisássemos de alguém para nos completar. E isto até é um bocadinho das coisas que eu estou a abordar neste momento, que passa exatamente por isto, que é não deixamos de ser inteiros sozinhos, só encontramos outra pessoa para nos acrescentar, sem dúvida, e existem imensas situações que existem dentro de uma relação que nós também não conseguimos ter quando estamos sozinhos, e é dentro de uma relação que também nos desafiamos e conseguimos trabalhar partes de nós que não o faríamos se não estivéssemos numa relação. Por isso, sem dúvida, qualquer pessoa que esteja solteira neste caso, e se tiver alterações de comunicação, por exemplo, pode encontrar aqui algum tipo de apoio, sempre sem julgamento, sem crítica, num espaço seguro e acolhedor para qualquer tipo de dificuldade de comunicação, qualquer género, qualquer raça, qualquer orientação, é bem-vindo, sim. queres deixar os teus contatos para quem nos está a ouvir poder falar contigo, se assim o entender. Claro que sim, obrigada. Portanto, o meu Instagram neste momento é silviapimenta.coach e também deixo o meu site, que é silviapimentacoach.pt. Obrigado. É lá a forma de me contactar. Obrigada. E pedi então que fossem lá dar uma vista de olhos também ao site da CIV, se assim o entender com calma. Não sei se você vai ter mais uma coisa a acrescentar nesta nossa conversa. Foi muito Não, queria interessante, mesmo apesar de também agradecer. baralhar aqui um pouco a respiração e a coordenação. Acho que correu lindamente, não tens de preocupar com isso. Obrigada. Mas queria agradecer. Eu acho que é sempre bom termos espaço e aqui um palco para podermos fazer chegar a nossa voz aos outros e também o lado contrário, que é as outras pessoas que passam pelas mesmas dificuldades poderem identificar e perceber que não estão sozinhos. Por isso, eu é que tenho de te agradecer tu teres este espaço e teres criado isto, que é de grande valor, por isso. E obrigada. Obrigada, Eceu. Mais uma vez, agradeço a tua participação neste episódio. Muito obrigada por teres aceitado, que eu gostei muito desta conversa, foi maravilhosa e que lembraste-me algumas técnicas, eu já tinha esquecido, porque isto com o tempo, quando não se pratica conscientemente, acabamos por esquecer. E agradeço muito, Seda, por esta conversa. Obrigada, eu fico feliz por ter ajudado e contribuído. Até à próxima. Um beijinho. E assim terminamos mais uma conversa, desta vez com a Silvia Pinto, terapeuta da fala, onde tivemos uma conversa sobre algumas dificuldades que as pessoas com ataxia ou com problemas neurológicos podem vir a ter. A disfagia e a disartria. Obrigada por terem acompanhado o episódio até ao fim. Fiquem bem. Somos poucos, mas juntos somos muito mais fortes.